né, a parte técnica. Entramos. Ele está perguntando se você pode compartilhar o texto. Eu não tenho condições aqui, viu? Não sei nem Já mexer muito. estamos no ar, já. Vamos no ar. O Eric vai Beleza, o Eric vai compartilhar para a gente. Dando aí boa noite ao pessoal, né? Mais um estudo do Livro dos Médiuns na noite de hoje. Agradecendo aí a participação do Cláudio, do Rui. O Eric teve alguns probleminhas, mas estará com a gente nos bastidores. E vamos dar sequência nesse importante estudo do Livro dos Médiuns. E com a palavra o Rui, que vai ler e comentar para a gente. Vamos lá. É isso aí, muito interessante chegarmos a este capítulo em que Kardec nos mostra a conceituação e as classificações principais quanto aos médiuns. E é muito esclarecedor esse texto, na medida em que nós vamos observar um certo distanciamento, um certo conflito em relação ao que se costuma falar por aí afora em alguns redutos do movimento espírita. Então, muita atenção, vamos fazer a leitura e trocar nossas impressões e interpretações quanto aos itens 159 e seguintes de O Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos e, finalmente, a dos escreventes ou psicógrafos. Meus amigos, sobre esse introito, nele se contém o conceito de médium. Eu acabei me antecipando e falando a respeito da minha impressão quanto a alguma coisa de distorcida que tenho ouvido por aí. Mas eu gostaria que os amigos fizessem um comentário sobre o seu ponto de vista, se temos bem assimilado e reproduzido esse conceito de médium, entendido bem esse conceito amplo, né? Segundo a qual todos somos médiuns, e a definição propriamente dita. Olha, de experiência própria, Rui, Arthur e amigos aí, a gente vem ao longo dos anos numa tênue linha aí que separa essas questões aí de quem realmente se aprofunda no estudo e na observação da mediunidade e de quem só tem ou superficial ou
às vezes nem tem nenhuma realmente definição. A questão de que todos são médiums, ela é impressionante que, assim, nos momentos em que a gente esteve focado só nas casas ou nos centros espíritas, você tinha um conceito de mediunidade realmente só daquele médium pronto ali, né? Então aquele fulano é beltrano, cicrano é médium porque tem essa capacidade X, Y, Z. Quando a gente começou a sair um pouco fora do ambiente da casa espírita, do centro espírita, melhor dizendo, a gente começou a ver essas tonalidades ou essas possibilidades mediúnicas em todas as cores e quase que em todas as pessoas. E a gente ficou muito surpreso de vê-las espontaneamente, principalmente em pessoas que jamais sequer imaginavam que tinham possibilidades de utilizar a mediunidade. Foi um longo tempo, a gente ainda continua nesse caminho de aprofundar os estudos, para que a gente não cometa um engano comum aí. Lendo superficialmente e não se aprofundando, a pessoa começa a querer que qualquer sensibilidade, às vezes até psicológica, seja confundida com mediunidade. Nós já vimos isso e é muito triste você ter que, depois de longa observação, explicar para a pessoa que aquilo ali é realmente uma imaginação, uma ilusão que foi mantida, etc. E tal. E do outro lado, você tem essa questão complicada. Bem, nós estamos numa emergência também de família aqui, desculpa aí. Mas assim, você tem aquela noção de que médium é só aquele formado dentro da casa espírita. Então você perde um espectro que você pode encontrar a mediunidade em qualquer local. E os locais menos, vamos dizer, específicos possíveis. Você encontra ela dentro do lar, você encontra ela dentro de situações absolutamente, entre aspas, contrárias ao que se pensa. Então, é preciso muito cuidado, tá? Para que você não tenha, às vezes, um personagem com problemas psicológicos, às vezes até psiquiátrico, confundido com cores mediúnicas, e ao mesmo tempo você negue aquele que tem uma sensibilidade rudimentar de deixá-la extravasar. Então realmente é muito delicado e tênue essa linha, viu? Só estudo e só observação que dá a margem para que se tire todas as dúvidas. Pessoal, no meu ponto de vista, eu acho que fica assim claro que o Allan Kardec procura distinguir, né, dois sentidos para a palavra médium, né, para o termo médium. Um que seria no sentido assim mais amplo, né, ele fala claramente ali, né, que todos nós somos médiums, e ele também utiliza a palavra médium no seu sentido, no sentido restrito, né, para descrever todo aquele cuja faculdade, né, porque a mediunidade é uma faculdade, é assim evidente, é patente, né, todo aquele que tem a possibilidade de produzir, né, fenômenos de efeitos físicos, transmitir o pensamento dos espíritos, né, então seria aí o que nós geralmente chamamos de médium ostensivo, né, enquanto outros talvez, né, por possuir alguma sensibilidade não tão ostensiva, por exemplo, um médium intuitivo, não deixa de ser médium da mesma maneira. É assim que eu entendo, né, porque fica parecendo que há aí uma contradição, mas, pelo menos particularmente, acredito que os amigos também hão de compreender dessa mesma maneira. A questão me parece que paira sobre a incompreensão do que seja essa faculdade de inspiração que é comum, que é geral.
todos somos médiuns no sentido de que somos inspirados. Agora, é preciso saber que essa inspiração é a transmissão oculta de pensamento deles que se mesclam aos nossos, de maneira que, na maioria dos casos, se torna impossível pretender daí retirar uma comunicação isenta de conteúdos próprios, como da imaginação, como o Cláudio falou, tornando inadequado utilizar, não é, direcionar essa pessoa inspirada como se médio propriamente dito fosse, para transmitir uma comunicação, para poder identificar a fonte das ideias de que é portador desse jeito, não é? Por inspiração oculta. Então, não se entusiasmem aqueles que, lendo o artigo, o item 159, percebem aí essa colocação, no sentido de que todos somos médiuns inspirados. A inspiração não serve para uma identificação mais precisa, seja da ideia, seja do autor da mesma. O que não significa que, para desenvolvimento de certos assuntos, não tenhamos a inspiração como um forte aliado, como se vê no campo da arte, no campo das ciências. Muita gente que pensa que faz um excelente desenvolvimento às custas do seu gênio, quando, na verdade, é apoiado, em boa parte, pela inspiração dos bons espíritos que simpatizam com o objeto do seu trabalho. Claro, novamente, de forma oculta, de forma sutil, de maneira que não lhe autoriza, por exemplo, a dizer que aquele texto é do espírito fulano de tal. E aí que mora o perigo, porque tem pessoas que, querendo se revestir desse rótulo de médium, acabam, né, enveredando pelo campo do palpite, da imaginação dolosa, de terceirizar aí o trabalho para dizer que, enfim, a sua origem é espiritual. É quanto a isso que os amigos certamente estão alertando na sua fala. Exatamente, exatamente. Agora, o intuitivo, não é, Arthur? Como vamos ver, não significa a mesma coisa que inspirado. O intuitivo é um grau, vamos dizer assim, superior de refinamento na comunicação, de modo que esses médios intuitivos podem até servir para comunicações particulares, desde que eles estejam experimentados, seguros, para saber distinguir, para tanto, aquele conteúdo que é dele, em detrimento do conteúdo, né, para não misturar com o conteúdo que lhe é intuitivamente passado. Sem dúvida. A preocupação do Rui é muito justa, né? O que a gente vem observando são pessoas alegando possuir alguma faculdade mediúnica mais ostensiva, com uma maneira de puxar para si uma autoridade, até em termos doutrinários mesmo, ou para dizer que aquilo que ela está dizendo é verdade. Tenho reparado muito isso, gente que disse: é verdade porque eu fiz eu fiz uma viagem astral, eu me projetei do corpo e vi, eu sonhei, eu tive uma visão, né? Então aquilo é utilizado para impressionar e para servir como um meio de convencimento. Então, infelizmente, realmente há muitos espertalhões por aí, não encontro outra palavra, né, que se passam por médiuns ostensivos sem o serem, para acreditarem a si uma autoridade que como elas não têm efetivamente, elas procuram impressionar através da alegação de que são médiuns e que têm essas faculdades à flor da pele, digamos assim. Quando nós falamos sobre essa questão do ostensivo ou não,
nós lembramos, né, de um artigo de Allan Kardec, né, de um escrito de Allan Kardec na Revista Espírita de fevereiro de 1859, onde ele diz o seguinte: a mediunidade é uma faculdade múltiplice e que apresenta uma variedade infinita de nuances em seus meios e em seus efeitos. Quem está apto para receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é, por isso mesmo, médium, qualquer que seja o modo empregado ou o grau de desenvolvimento da faculdade, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Todavia, em seu uso ordinário, essa palavra tem uma acepção mais restrita e se diz geralmente de pessoas dotadas de um poder mediúnico muito grande, seja para produzir efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Muito bom. É só acrescentar aí, pela experiência própria da gente aqui, a questão desse artigo que você acabou de ler aí, Arthur, é bem nítido, onde a questão mediúnica é colocada bem clara. Ou seja, nós tivemos já situações em grupos aqui, que uma pessoa responsável, que seguia os estudos normalmente, mas nunca tinha apresentado nenhuma nuance mediúnica, passa-se às vezes meses, anos, e de repente, em um momento específico, ela tem uma inspiração, tem uma objetivação ali, às vezes até dentro do contexto daquele trabalho, muito útil. Então, nessa questão é que fica bem patente. A grande questão é qual a utilidade se está dando àquela mediunidade. Se o médium ou o grupo que trabalha com esses médiums não tiver bem patente, bem firme, qual é a utilidade que vai se fazer do conteúdo mediúnico recebido, aí fica muito complicado. Aí varia ao infinito e, infelizmente, os embustes são variados também ao infinito. Realmente, Rui. E eu aproveito para recorrer também aqui ao Herculano Pires quando fala desse assunto. É rapidinho. Kardec notou a generalização da mediunidade e os espíritos o socorreram, como se vê no Livro dos Médiuns, com uma especificação curiosa. Temos, assim, duas áreas de função mediúnica. A primeira corresponde à mediunidade natural, que todos os seres humanos possuem, e a segunda, que corresponde à mediunidade de compromisso, ou seja, de médiuns investidos espiritualmente de poderes mediúnicos para finalidades específicas na encarnação. Como Kardec mencionou a existência de médiuns elétricos e várias vezes comparou a mediunidade com a eletricidade, surgiu mais tarde entre alguns estudiosos, entre os quais Crawford, a ideia de uma divisão mais explícita, com a designação de mediunidade estática e mediunidade dinâmica. A primeira corresponde à mediunidade natural, que todos possuem, permanece geralmente em estase, com manifestações moderadas e quase imperceptíveis. A segunda corresponde à mediunidade ativa, que exige desenvolvimento e aplicação durante a vida do médium. Muito bem, podemos então dar seguimento. Vamos ver as classificações. Primeiramente, os médiuns de efeito físico. Em 160. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos, etc. Podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade. Conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau.
Porém, se poucas pessoas há em quem ela seja absolutamente nula, mais ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são a rotação de um objeto, pancadas produzidas mediante o levantamento desse objeto ou na própria substância. Embora não demos importância capital a esses fenômenos, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados. Podem proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir para a convicção dos que os observem. Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui num sentido à proporção que se desenvolve em outros. Meus amigos, estamos falando aí desta variedade que Kardec diz raríssima dos médiuns de efeitos físicos voluntários. E nessa parte final chama a atenção sobre certa mudança na disposição do médium quanto a essa faculdade. Os amigos poderiam comentar quem inicialmente tendo essa facilidade para os efeitos físicos deve mais tarde passar a ser psicógrafo, por exemplo? É isso que Kardec está falando? Fica um pouco, como ele diz no final aí, né? Quando você, e a gente já viu isso, vê isso sempre na prática, quando o médium realmente se dedica, e hoje a gente tem, pelo menos a informação assim, os amigos espirituais que trabalham com esses médiums, seu protetor geralmente, e geralmente aqueles responsáveis por aquela reunião produzir tal ou qual trabalho, eles vão explorar o que o médium tem de melhor. Então, naturalmente, vai despontar um tipo mediúnico. E isso daí no começo aqui, e acredito que na maioria das pessoas que pensam em se dedicar à mediunidade, causa no começo uma certa contrariedade, porque você não escolhe o seu tipo mediúnico, tá? Você tem aquela participação natural e que os espíritos vão explorar, né? Que a parte espiritual vai explorar. Como a gente trabalha em pequenos grupos, eles algumas vezes até aconselham o médium a desviar a atenção daquele tipo de mediunidade que ele acredita ser melhor para ele e se dedicar àquela que ele tem mais possibilidades de, vamos dizer assim, de aprimorar. Nós vimos médiuns aqui, iniciando, por exemplo, com questões de desenhos. Médiuns faziam belíssimos desenhos. E depois eles falaram, olha, vamos fazer o seguinte, o grupo aqui, pelo menos, não vai ter a função de mexer com arte espírita, né? Então, vamos focar em outras coisas. Esse médium hoje é um excelente psicógrafo, tá? E assim, a questão física, eu não tenho muito, porque não tenho, nunca tive nenhuma oportunidade de trabalhar diretamente com médiums de efeitos físicos, né? Mas acho que isso se aplica a qualquer teor mediúnico, a qualquer capacidade mediúnica, né? Embora a gente precise tomar um pouco de cuidado também com aquela questão, e eu vou dizer de experiência própria, principalmente nos grupos espíritas organizados aí no movimento, de querer impor aos médiuns iniciantes um tipo de mediunidade X, né? E não observando qual que é a naturalidade daquela pessoa para tal ou qual sensibilidade mediúnica. Nós tivemos aqui muitas pessoas que ficaram anos
absolutamente paradas no grupo, porque o grupo focava, não, a gente vai fazer exercício de psicografia. Quer dizer, a pessoa estava tendo uma inspiração, estava tendo uma intuição, estava vendo um quadro mediúnico, mas ela não falava, porque não era o objetivo que se via ali. Quando a gente percebeu essas coisas, a gente ainda estava no movimento, a gente começou a formar pequenos grupos familiares e deixar as coisas fluírem naturalmente. Organizar o sentimento, a sensibilidade de cada um e preparar o médium. Você não vai escrever tratados, você não vai fazer belos discursos de fonia. A sua mediunidade é aqui, trabalhar às vezes com a observação de um necessitado, passar orientações para o próprio grupo. Você tem capacidade para isso, né? Visualizar os acontecimentos da reunião para alertar os dirigentes de algum problema. Então, naturalmente, as coisas vão se encaminhando. Precisa tomar muito cuidado com isso também. É o que ele fala aí. Uma faculdade geralmente vai ser, às vezes, até esquecida num canto ali, porque em detrimento de uma utilidade muito maior em outro campo. Realmente parece, né, além de tudo que o Cláudio bem esclareceu aí, nesse trecho aqui, ele diz, Kardec diz, né, cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Então, a gente acaba verificando, né, que o movimento espírita moderno realmente acabou induzindo, né, os médiuns a se especializarem nesses meios de comunicação, né, que seria a escrita e a palavra, quer dizer, a psicografia, a psicofonia, né. Então, mas o Cláudio, acredito, esteja realmente certo, porque, por vezes, não é essa a especialidade daquele médium especificamente, pode ser até a maioria pode até, numa reunião mediúnica, se dedicar a isso, mas sempre, não sempre, né, mas é possível que algum médium tenha alguma sensibilidade mais voltada, por exemplo, para efeitos físicos diferentes desse, né, desses, para efeitos materiais, como ele diz ali, do que propriamente para psicofonia ou para psicografia, né. Então, realmente, tem que se ver caso a caso, existe uma generalização, mas o que não faz com que não possa se abrir exceções aí, né, uma vez que há indivíduos com uma sensibilidade mais voltada para tipos de fenômenos que nem sempre são esses, voltados para a psicografia e a psicofonia. Muito bom. Uma tendência generalizada aí no texto, mas não em caráter absoluto, né? Temos que observar sem procurar oprimir, dirigir, direcionar o médium, né? Sem antes observar atentamente qual é a sua vocação, qual é a sua inclinação. Vamos sequência ao item 161, ainda sobre médiuns de efeitos físicos involuntários ou naturais. São aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem do poder que possui e, muitas vezes, o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. São muito dignos de observação esses indivíduos e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos deste gênero que lhes cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente
em crianças ainda muito novas. Veja-se acima o capítulo 5 das manifestações físicas espontâneas. Tal faculdade não constitui em si mesma indício de um estado patológico, porquanto não é incompatível com uma saúde perfeita. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, donde se segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica, porém, nunca é causa eficiente. Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação do ponto de vista higiênico. Só poderia acarretar inconveniente se aquele que a possui abusasse dela, depois de se haver tornado médium facultativo, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais a que a ciência tem por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas para se certificar da existência de fraude da parte delas. Tais experimentações, a miúde feitas maldosamente, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo dar lugar a graves desordens na economia orgânica. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. O observador de boa-fé não precisa lançar mão desses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe, aliás, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física e que será inútil procurar-lhes uma solução nas nossas ciências exatas. Por isso mesmo, que tais fenômenos são mais de ordem moral, deve-se evitar com escrupuloso cuidado tudo o que possa sobrecitar a imaginação. Sabe-se de que acidentes pode o medo ocasionar. Muito menos imprudências se cometeriam se se conhecessem todos os casos de loucura e de epilepsia cuja origem se encontra nos contos de lobisomens e papões. Que não será se generalizar a persuasão de que o agente dos aludidos fenômenos é o diabo. Os que espelham semelhantes ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que os cercam, os quais podem ficar aterrorizados ao pensarem que a casa onde moram se tornou um covil de demônios. Esta crença funesta e que foi causa de tantos atos de atrocidade nos tempos de ignorância. Entretanto, se houvesse um pouco mais de discernimento, teria ocorrido aos que os praticaram que não queimavam o diabo por queimarem o corpo que supunham possesso do diabo. Desde que do diabo é que queriam livrar-se, ao diabo é que era preciso matassem. Esclarecendo-nos sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, a doutrina espírita lhe dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de concorrer para que tal ideia se forme, todos devem, e este é um dever de moralidade e de humanidade, combatê-la onde exista. O que há a fazer-se quando uma faculdade dessa natureza se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar que o fenômeno siga o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. Acresce que a providência tem seus desígnios, e aos maiores destes pode servir de instrumento à mais pequenina das criaturas. Porém, forçoso é convir, o fenômeno assume por vezes proporções fatigantes e importunas para toda a gente. Eis então o que em todos os casos importa fazer-se.
No capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a este respeito, dizendo ser preciso entrar em comunicação com o espírito para dele saber-se o que quer. O meio seguinte também se funda na observação. Meus amigos, antes de entrar nessa instrução de Kardec sobre meios de controle e de adequação dos fenômenos de efeito físico involuntários, perturbadores, que às vezes acometem as melhores famílias, eu gostaria que os amigos comentassem uma primeira parte do texto lido sobre essa tendência que temos arraigada na nossa cultura de considerar a mediunidade como um estado patológico, nas palavras de Kardec, como algo de doentio que precisa ser eliminado, custe o que custar. Inclusive, para alguns incrédulos, com total desprezo, sequer como hipótese, de se tratar de um fenômeno mediúnico, dizem fenômeno paranormal, né? E que essas pessoas, até mesmo choque, ainda devem tomar para livrar-se dos fenômenos. Olha, é um conjunto de fatores que está todo expresso aí, né? Você tem essa questão de a mediunidade associada à doença ainda é muito forte. Quando você é exposto a um caso, quando é te oferecido ou pedido ajuda para explicar esses fenômenos, você tem um longo caminho a percorrer para tentar explicar que ela não é a causa da doença. Infelizmente, quando se chega a buscar ajuda de conhecimento espírita, já se passou por consultórios médicos, já se passou por tratamentos agressivos de medicação, já se passou até por tratamentos agressivos religiosamente falando. A gente já viu cada coisa aqui de dar dó. E algumas vezes as famílias desesperadas porque não conseguem compreender e nem conter o fenômeno, principalmente quando entra a parte física aí, vem de uma longa romaria de sofrimento. Nós já ouvimos a pessoa falar assim que preferia ter um tumor no cérebro do que ter mediunidade, porque mediunidade implicava que você seria obrigado a trabalhar com os espíritos, e aí entra a questão do diabo, do demônio, né? Isso é muito atual, viu? Isso é uma coisa muito complexa. Só para vocês terem uma ideia, eu estou há 30 anos, basicamente, lidando com a doutrina de forma, nos primeiros anos, dentro do movimento, e agora há uns 20 anos, estudando realmente Kardec e trabalhando dentro dos fundamentos o máximo possível. E a gente ainda, algumas vezes, o pessoal lá mexe com o diabo, mexe com o demônio. Então, eu tenho partes, eu tenho filhos que frequentam igreja evangélica que às vezes até arrepia só de vir em casa, só para vocês terem uma ideia de onde está ainda a questão. E essa questão da doença também tem as duas pontas, que geralmente quando o médium chega a procurar ajuda, a família, pessoalmente chega a procurar ajuda, a economia, vamos dizer assim, física já está acarretada de uma série de problemas, pelo tratamentos, por abusos, né? Porque aquela mediunidade sem controle, sem observação, sem nenhum sentido, está ali sugando, vamos dizer assim, tá? Forças daquela pessoa,
o ambiente, geralmente familiar, está destruído emocionalmente. Então, você tem, nos primeiros momentos, um longo caminho a percorrer para botar as coisas nos trilhos, Agora, enquanto se Cláudio, passa. me permitam uma parte para remeter ao ponto. Esses médiuns, eles estão sendo adequadamente recepcionados na casa espírita? Então, para dirigir a crítica ao nosso movimento espírita, nós encontramos nas casas espíritas ainda esse dogma de que tem que afastar a mediunidade, de que a mediunidade é o problema? Olha, vamos lá, de experiência própria. Eu tive que me afastar do centro espírita depois de quase 15 anos dirigindo o trabalho mediúnico do centro, quando a gente tentou introduzir a doutrina no tratamento, na recepção das pessoas. A família era obrigada a levar o médium, às vezes até contrário à sua vontade, às vezes até forçado, no dia do centro, quer dizer, fora desse dia, ela não é atendida de maneira nenhuma, tá? A ponto de a pessoa, por exemplo, famílias de seculares católicas serem obrigadas a introduzir o evangelho no lar, sabe, para ser recebida no centro. Eu não sei vocês, a experiência que vocês têm. Eu tive essa experiência ao vivo, participei dela, porque essa era a orientação que eu tinha. Quando a gente percebeu isso e tentou buscar revista espírita, livro dos médiuns de cabeceira, essas coisas, foi um Deus nos acuda. A ponto das pessoas, fisicamente, eu estou falando físico mesmo, envolvidas fisicamente, serem afastadas da casa espírita, porque elas causavam tumulto durante o evangelho, durante a palestra, e sem orientação nenhuma. Hoje, por exemplo, a gente faz as reuniões familiares. Se necessário, nós vamos aonde está a pessoa passando pelo processo da perturbação ou da mediunidade sem controle, sem conhecimento. Para depois de organizada essa parte, foi o que ele falou aí, chamar os espíritos envolvidos para um diálogo, e só depois de haver, vamos dizer assim, sanado essa primeira parte da ignorância doutrinária, da ignorância religiosa, até dos malefícios físicos já causados, a ponto de a gente indicar médicos para essa pessoa, para essa família levar essa pessoa. Só depois disso é que se procura saber se realmente vai haver um trabalho organizado com aquela pessoa e com aquela mediunidade. Né? Então, centros espíritas, vamos desculpar amigos que estejam acompanhando aí, que participem de trabalhos, a gente conhece pouco trabalhos fora daqui, mas deixam muito, ou talvez deixam tudo a desejar nesse quesito. Realmente é uma situação complexa, né? O que a gente pode perceber, talvez, é que em alguns casos com a eclosão da mediunidade, o indivíduo que já talvez tenha algum problema de ordem orgânica ou psíquica acabe combinando essas duas coisas e fica parecendo, né, que a mediunidade é em si a causadora disso tudo, que é em si um estado patológico, enquanto não tem nada disso, né? O que ele deve fazer, em alguns casos, dependendo do caso, é procurar um auxílio médico, caso realmente se detecte que há ali algum problema que se deva controlar de uma maneira mais orgânica mesmo, através de medicamentos, quem sabe, né? E uma vez sanado esse problema, ele procurar a casa espírita, como bem foi dito aí, estudar a doutrina espírita e concomitantemente ir desenvolvendo ou educando, né? Acho melhor educando essa mediunidade, conhecendo esse potencial,
de modo a servir, né, aquela mediunidade servir a um propósito mais elevado, né, que no caso seria para o seu próprio burilamento, o seu próprio desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e também no auxílio aos que necessitam, né, tanto encarnados quanto desencarnados. Realmente, o que se tem é muita ignorância no mundo em relação à mediunidade, né? Nós temos aí as religiões dogmáticas tradicionais, tudo dizendo ter origem no mal, no demônio, no diabo, e fica muito fácil, né? Você simplesmente carimbar coisas sem procurar estudar, sem procurar entender, tal como era na Idade Média, digamos assim, né? Onde já se colava ali um rótulo na pessoa, né, de que tenha feito um pacto com o diabo e pronto, acabou, e põe na fogueira, ou prende, ou amarra, queima, como disse ali o Kardec, né? Então a gente não está ainda tão distante dessa mentalidade que é fruto aí do desconhecimento, da mais pura ignorância. O que eu gostaria de dizer, sem precipitar a temática que mais adiante faremos, no capítulo especialmente dedicado ao estudo da obsessão, é que às vezes na recepção do médium, quando obsediado, confunde-se um pouco o objetivo do seu acolhimento. Não é? Então, às vezes, deixa-se de observar, não é, que aquele ser carece de conhecimento, de instrução, de estudo para educar ou desenvolver uma mediunidade em desajuste momentâneo, para taxá-lo simplesmente de obsediado. Não é? E é nisso que eu vejo assim uma tendência a haver, mesmo no movimento espírita, uma repetição, né, dessa premissa do patológico. A obsessão acaba falando mais alto que a mediunidade e ficando dissociado uma coisa a outra. Não, ele não é médium, ele só está obsediado. Eu já ouvi isso várias vezes, não é? Num julgamento prematuro que ignora, não é? Que as manifestações graves obsessivas se dão graças a uma faculdade mediúnica daquele que as manifesta. Né? Então, quanto a isso que é preciso maior cuidado. Mas vamos aprofundar depois quando tratarmos da obsessão. Né? Mas, Ô, Cláudio, Rui, só para esclarecer essa parte aí, a gente teve que se separar do movimento organizado aí, começar um trabalho, vamos dizer, solo, e hoje, graças a Deus, com bons frutos aqui, por causa dessa grande questão que você colocou aí. O médium, vamos dizer, obsediado, ele já é classificado como obsediado, e se esquece a palavra médium, tá? E vamos dizer que ele seja bem recepcionado nas casas espíritas. A questão de você obrigar um médium obsediado a se controlar, entre aspas, é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi no movimento e pratiquei no movimento, tá? A gente culpava o médium quando ele, depois de algumas semanas, entre aspas, de frequência no centro, de passes e de tratamento, ele tinha, vamos dizer assim, uma recaída. Quando a gente depois foi descobrir que a gente não estava tratando a causa, a gente estava maquiando a coisa. Tá? Depois disso, depois de se esclarecer, a gente teve médiuns que começaram obsediado no grupo, e hoje fazem um belo trabalho no grupo. Depois da obsessão ser tratada tal como deve, como você disse no capítulo referente aí, esse médium liberto daquela obsessão passa a organizar a sua mediunidade de forma útil e muitas vezes surpreendente. é isso mesmo. Bom, vamos dar sequência então.
verificando quais são essas instruções adicionais de Kardec para contornar, né, administrar os fenômenos de efeitos físicos. Vamos lá. Seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espíritos de ordem inferior e que podem ser dominados pelo ascendente moral. A aquisição deste ascendente é o que se deve procurar. Para alcançá-lo, preciso é que o indivíduo passe do estado de médium natural ao de médium voluntário. Produz-se, então, efeito análogo ao que se observa no sonambulismo. Como se sabe, o sonâmbulo natural cessa geralmente quando substituído pelo sonambulismo magnético provocado. Não se suprime a faculdade que tem a alma de emancipar-se, dá-se-lhe outra diretriz. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de pôr óbices ao fenômeno, coisa que raramente se consegue e que nem sempre deixa de ser perigosa, o que se tem de fazer é concitar o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se ao espírito. Por esse meio, chega o médium a sobrepujá-lo e, de um dominador, às vezes tirânico, faz um ser submisso e, não raro, dócil. Fato digno de nota e que a experiência confirma é que, em tal caso, uma criança tem tanta e por vezes mais autoridades que um adulto. Mais uma prova a favor deste ponto capital da doutrina, que o espírito só é criança pelo corpo, que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual, desenvolvimento que lhe pode dar ascendente sobre espíritos que lhe são inferiores. A moralização de um espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa influente e experiente, não estando o médium em estado de o fazer, constitui frequentemente meio muito eficaz. Mais tarde, voltaremos a tratar dele. Então, observemos aí Kardec dando antecipadamente neste capítulo de caracterização da mediunidade dos médiuns, essa instrução valiosa que, por mais assustador que seja o fenômeno de efeito físico, né, na outra linha lá, o poltergeist, é algo que se funda numa relação de todo moral. Não é uma queda de braço para saber quem tem mais força, né, de produzir esses movimentos, esses ruídos, mas quem tem maior ascendente moral pela seriedade, pelas virtudes, pelas perfeições acumuladas, algo que se pode exercitar na presença do médium. Será que os grupos, as casas espíritas, têm em conta essa instrução na atualidade e buscam moralizar o médium? Ou tratam passivamente pelo magnetismo? Eu acho que eles até tentam, Rui. É tanto que a gente verifica que as casas até dão uma ênfase muito grande no que eles chamam de aspecto religioso da doutrina, né? Só que a coisa vai muito além disso, né? De você simplesmente ficar ritualizando demais a coisa,
ou adotando uma postura que é meramente exterior. Essa questão da moralização vai muito além, né, de encenações ou posturas teatrais, né, como a gente percebe por aí, onde o indivíduo chega no centro espírita, ele quase que se modifica, né, ele fica com um ar meio que de santo, né, aquela coisa, né, falando baixinho, e sai dali e se transforma na pessoa de que ele efetivamente é. Então não é moralização, é teatro. Né? Não estou dizendo que ocorra sempre isso, mas o que a gente vem percebendo, não só eu pessoalmente, mas outras pessoas também, é isso. E a coisa vai muito além disso, né? Essa questão da moralização não é só fazer o evangelho no lar, que vai durar ali 1 hora, e que ele acha que a casa dele vai estar protegida, que ele vai estar protegido. Isso é uma ilusão. Se o indivíduo não tiver uma coerência, procurar ter uma coerência, né? O que, por outro lado, também não quer dizer que a gente vai se tornar santo de um dia para o outro, mas se ele não se esforçar efetivamente em dominar as suas paixões, as suas más tendências, a causa da obsessão vai perdurar e ele não vai conseguir se libertar disso, acabando prejudicando a sua função de possível médium que estaria ali servindo a muitos bons propósitos. Então, realmente, Kardec vai na ferida, vai na veia mesmo, quando ele fala que tudo parte de nós mesmos, da melhora de nós mesmos a partir do que ele chamou aí de moralização. Essa questão da moralização realmente aos amigos aí, é um nó no movimento aí, né? Mais ligado a essa herança religiosa que a gente ainda carrega, mesmo estando aí. Eu passei por poucas e boas com isso. Eu pus uma palavra aqui no caderno para lembrar depois. A gente tinha um termo depois que a gente começou a se esclarecer com Kardec, que a gente tinha que deixar de ser o macacão da balachita. Eu não sei se vocês conheceram ou se lembram, tem uma bala amarelinha, né, que tem um desenho de um macaco. E, na verdade, aquilo lá é uma chita, e era uma fêmea que tirou. Então, a gente dizia assim, os doutrinadores acham que são o macacão da balachita e não sabem que é uma fêmea. Mas a gente brincava assim no início, tentando se esclarecer. Essa questão da moralização é extremamente importante, porque quase toda obsessão está ligada a um fator moral determinante, ou atual ou do passado. O grande problema das casas espíritas como tudo na vida, né? É querer nivelar as coisas, e o indivíduo é único. Quando a gente passou a perceber isso na própria doutrina aí, e começou a tratar os médiuns como indivíduo único, você tem que dar tempo, você tem que se dispor a observar. Na casa espírita, no modelo que nós temos hoje, é impossível você tratar realmente os casos de obsessão, a não ser com a magnetização, ou em alguns casos aí raros, de pessoas realmente profundamente conhecedoras de doutrina para lidar com o fenômeno no pouco tempo que se tem ali à disposição. A gente trocou isso por estar disponível, aberto a conhecer, a buscar os fenômenos quando nos eram oferecidos e dedicar tempo a eles. Tá? É a moralização do espírito. Como é que você consegue a moralização do espírito quando você percebe que o médium tem na vida dele um comportamento amoral? Aí, meus jovens, é um nó para se pegar. Então, Kardec foi, como se diz aí, na ferida mesmo, como diz o Arthur aí. E essa daí tem sido um nó do movimento. É querer tratar a moralização, eu vou falar uma palavra aqui, muitos talvez até se ressintam, mas a tal da palavra reforma íntima dentro do centro espírita é um absurdo que não tem nem tamanho mais, tá? Eu dificilmente toco nela. Moralização, eu vou só citar um fato. Eu, doutrinador, entre aspas, não sou mais e nunca vou querer ser.
Doutrinador no Aurélio é alguém que ensina uma doutrina. Eu não conheço, como é que eu vou ensinar? Então, o termo está uma utilização errada. A minha mulher, uma vez, eu fiz uma pequena preparação de evangelho, uma palestra lá, e caiu no tema da paz e não sei o que lá, e eu fiz muito bonitinho, né? Gente, lá no Centro Espírita, como diz o Arthur, você entra da porta para dentro, você se transforma. A minha mulher, a gente vem descendo, a minha mulher balançando a cabeça, eu não acredito que você falou tudo aquilo lá. Eu falei, na hora que saí de casa, você chutou o cachorro, porque o cachorro tentou escapar, pô. Então, sabe, são essas nuances da coisa. É claro que no centro espírita você não vai manter a mesma postura que você tem no trabalho, no lar, etc. Mas há extremos aí que precisam ser esclarecidos, sabe? Tá, quando a gente começou os grupos familiares, quer dizer, o médium frequenta a minha casa, eu frequento a casa do médium. De repente o médium falou, poxa, o Cláudio não é aquela coisinha embotada, bonitinha, com sotaque que a gente vê no centro. É um cara normal, poxa, né? E a gente tenta fazer o melhor possível dentro das possibilidades, sem nenhum fingimento. E o médium passa também a agir naturalmente. E você conhece o médium. Então, o fenômeno acontecendo aqui, você consegue analisar com a vida do médium lá. Ou a pessoa que está em um tratamento aqui, você sabe que o espírito está ali por uma função de atração X. Você vai ter que corrigir os dois. Então, infelizmente, é muito falho essa questão moral, entre aspas, aí no movimento espírita. Realmente, Cláudio, é uma situação complexa essa, mas como você falou bem, a coisa tem que ser natural, né? Ninguém tem que estar vestindo aí uma capa de santidade que não tem, mas também, por outro lado, pretextando uma liberalidade, também procurar conter em si, né, os seus maus pendores, né? Todos nós temos as suas problemáticas, né? Não só para os outros, né? Aliás, não só para os outros, não, né? Mas principalmente para si mesmo, né? Porque isso pode até enganar os outros, mas a si próprio, a própria consciência, a gente nunca vai enganar. E também não se engana aos espíritos, né? Porque mesmo os inferiores sabem justamente os nossos pensamentos, eles leem nossos pensamentos, eles nos observam. E aí, na reunião mediúnica, né, eles vão estar lá louquinhos para apontar aquela nossa falha, se nós não estivermos efetivamente tentando melhorar de alguma maneira para que aquele problema se solucione. Bem, chegamos ao final, queridos amigos da nossa reunião de hoje. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, estaremos aqui novamente reunidos para darmos sequência a esse importante estudo do Livro dos Médiuns. Agradecemos aí ao nosso amigo Cláudio, ao Rui, ao Eric, que aqui também não pôde estar presente, mas nos ajudou nos bastidores. E até a próxima. Tchau, tchau.